E o assunto agora é o combate às arboviroses. É preciso muito cuidado e atenção redobrada da população nessa época de chuva. A Secretaria de Saúde do Recife e a do Estado confirmam que nos primeiros 6 meses deste ano, os números de casos de dengue, chikungunya e zika aumentaram. Isso é de assombrar, viu? Principalmente quem está sofrendo com as sequelas da chikungunya há 2, 3, 4 anos. Para quem já teve dengue também. Preste atenção nos números. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, no período de 30 de dezembro do ano passado a 6 de julho deste ano, foram notificados em 184 municípios 35.096 casos de dengue. Destes, 7.641 já foram confirmados. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 130,8%. Em relação à chikungunya, a Secretaria notificou no mesmo período, em 128 municípios, 4.699 casos, dos quais 197 foram confirmados até agora. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 122,5%. Quanto à Zika, os dados da Secretaria mostram que 113 municípios foram notificados, com 2.240 casos, dos quais 48 foram confirmados. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 189,4%. Os dados ainda mostram que 59 pessoas foram a óbito pelas arboviroses, mas até hoje apenas um caso foi confirmado. A Secretaria de Saúde do Estado considera que 76 municípios estão em situação de risco de surto, 87 municípios em situação de alerta e 21 municípios em situação considerada satisfatória. Olha, sobre o combate às arboviroses, eu converso aqui no estúdio do Ronda Geral agora com Hélida Vanessa. Ela é coordenadora de controle vetorial do Recife, ligada à Prefeitura do Recife pela Secretaria de Saúde. Hélida, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Ronda, viu? É um tema que a gente tem que falar o ano todo, de janeiro a janeiro, período de chuva, período de inverno, no outono, porque a gente está numa situação em que está por conta de zika, dengue, chikungunya, por conta de microcefalia também, ou seja, todo o processo histórico que temos aqui na capital pernambucana e no estado por conta dos problemas relacionados ao mosquito transmissor. A gente tem o município, tem o Recife, a capital pernambucana, com um quadro bom, positivo em relação ao combate à dengue, o combate às arboviroses. Em alguns bairros que se encontram numa situação ainda crítica, eu digo crítica em relação ao trabalho de números registrados. Qual é a principal dificuldade que a Prefeitura encontra para poder orientar a população e chegar na população nesse combate? Chegar de forma efetiva, né? Boa tarde. Os ASACs, que são os agentes de vigilância e controle de endemia ambiental, eles fazem a visita de casa a casa, né? E assim, o acondicionamento de água de forma irregular é um grave problema para a proliferação do mosquito. Né, assim, tanto o acondicionamento irregular como o desabastecimento de água também, né, faz com que a população retenha maior quantidade de água com medo de faltar, de ficar sem água. Como também temos os grandes pontos estratégicos, que são os ferros velhos, reciclagem, borracharia, né, que fazem o acúmulo de material que retém água de forma inadequada. Isso, para nós, da vigilância ambiental, é um grande problema. Um outro problema também está relacionado a lixo, ao descarte do lixo também, nas ruas, em frente às casas, também está relacionado a isso? Isso, o lixo é um problema grave, né? Assim, tanto para saneamento básico como para criadores de mosquito, porque qualquer depósito que retenha água, seja uma tampa de garrafa, ele é passível de se tornar um criador do mosquito. Né, como copos descartáveis, qualquer tipo de material que retenha qualquer quantidade de água, uma fina lâmina de água, ele é passível de se tornar criadouro. Então, aí vai proliferar o mosquito e vai se tornar um problema para toda a população. Como é que é o trabalho de combate ao mosquito em bairros com área de mata? A gente tem bairros aqui com clima bom, maravilhoso, exemplo do bairro de Dois Irmãos, né? Mandando um abraço aqui para a família Albergaria lá de Dois Irmãos, ligado aqui no Ronda.
Nós temos o bairro da Guabiraba, bairro do meu amigo Rambo, bairro cercado por mata. É bairro onde se pode ter uma ideia de que se tem muito mosquito. Em relação a bairro onde se tem área de mata e mosquito, como é que está o número da dengue ali, na capital pernambucana? O Aedes aegypti, ele é um mosquito que tem um hábito urbano. Né? Então, para a questão da área de mata, para o Aedes aegypti, ele não tem um habitat silvestre. Isso aí já seria uma outra espécie, que é o Aedes albopictus, que não está implicado na transmissão de arboviroses. Para o nosso caso do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor das principais arboviroses, dengue, zika e chikungunya, ele predomina em locais com grandes aglomerados, né, de residências, de população e ser humano, porque ele se alimenta do sangue, de sangue humano. Então, assim, é necessário a área urbana, o acondicionamento da água inadequado e o ser humano para poder fazer toda a cadeia de transmissão. Então, nesses bairros que você citou, como Dois Irmãos e Guabiraba, nós temos problemas sérios, mas não em relação à mata, mas sim em relação aos pontos estratégicos que estão localizados naquele bairro. Né? Temos grandes borracharias, grandes ferro-velhos, que aí para a gente tem sido um problema muito sério. Qual o bairro com a situação mais crítica em relação a números no Recife? Em relação a números de casos notificados, de arbovirados, nós temos a cidade universitária, né, que é o maior número de casos a cada 100% de 100 mil habitantes. Nós temos a cidade universitária. Para a proliferação do mosquito, o levantamento de índice, que é a informação que é adotada pelo Ministério da Saúde, nós temos que o bairro mais crítico para a proliferação do mosquito é o bairro de Dois Irmãos. Então, mais crítico para a proliferação do mosquito. Tudo isso por conta desse problema aí de controle urbano, exemplo de borracharia, né? E também de água acondicionada de forma... Tanto os pontos estratégicos como também as residências. Né? O acúmulo de água. Às vezes nós temos problema do morador ele não deixar o agente de endemias entrar na área e fazer a vistoria do imóvel. Né? Nós temos também a questão da recusa. Então, isso para nós, da Vigilância Ambiental, é um problema que precisa ser, né, assim, corrigido, que o morador ele veja o agente de endemia, o ASACE, de forma com um parceiro, né, que vai contribuir para a saúde, que ele vai ter um olhar diferenciado na residência para tratar aqueles possíveis criadores que possam ali coexistir. Muito bem, Wélida. Então, a gente reforça aqui como é que um cidadão ele pode identificar um agente de endemia para poder abrir a porta e para que a prefeitura possa fazer o seu trabalho. Como é que se faz? É crachá, é jaqueta? Como é que é? Ele tem crachá, ele tem um fardamento, ou a blusa branca de algodão, ou a blusa azul, né, UV, com colete. E todos eles são identificados com crachá. Geralmente é aquela mesma equipe que passa em determinados períodos, ou essa equipe pode mudar? Não, a equipe ela é zoneada, né? Então a mesma equipe ela vai fazer a vistoria a cada 2 meses. Né? Então o morador ele já tem aquele conhecimento daquele ASACE. Tem algumas áreas que a gente chama de áreas descobertas, que são áreas que não tem aquele ASACE fixo, mas são a minoria das áreas, né? Então, a maioria, ela tem o ASACE da área que é territorializada. Eu estou fazendo questão de reforçar, Elida, com você aqui no programa, a identificação, a característica de um profissional de saúde que vai atuar numa localidade, porque o município de Olinda enfrentou uma situação parecida recentemente e fez aí orientação à população como é que o morador de um determinado bairro pode identificar um agente de endemia. Agora, voltando para as áreas com casos notificados, o maior número de casos notificados e também com área de proliferação. Casos notificados, a gente tem cidade universitária, né? Isso. Esse problema da cidade universitária seria por conta de acondicionamento indevido? A população estaria aí? Ou é a situação parecida ainda com Dois Irmãos também, de outras questões de controle urbano? De acordo com o levantamento de índice, né, a cidade universitária ele está com o número sobre controle do número de casos de mosquito. Nós temos também a questão da subnotificação, que de repente aqueles bairros que têm pessoas doentes, eles não vão à unidade de saúde para se queixar que está se sentindo mal devido à automedicação. Né? Tem vários fatores que podem interferir nessa relação direta entre a presença do mosquito com o número de casos notificados. A gente não tem essa
não é diretamente proporcional, né? Porque você tem mais mosquito que você vai ter mais caso. Certo. Isso não está ligado diretamente. É aquela coisa de tomar um remédio achando que é virose, né? Sem procurar primeiro um atendimento médico, né? E no caso da dengue, né? A febre baixa, mas aí o aumento súbito da febre pode ser a forma grave que pode estar se manifestando. Então, é muito importante que o usuário, se tem os sintomas da dengue, procure a unidade de saúde, assim, das arboviroses, para poder notificar e ter os cuidados médicos necessários. Esse período do ano, Hélida, que tem chuva forte, daqui a pouco 3, 4 dias de chuva forte, de repente está um céu bonito, danado, é um período crítico, né? O período mais crítico do ano seria em relação ao combate à arbovirose, combate ao mosquito. Essas chuvas, justamente que são as chuvas intermitentes, né? Que é aquele período de chuva é aquele sol de 7, 8 dias, que é o tempo necessário para o ciclo do mosquito se completar. Certo. O mosquito ele precisa de 8 a 12 dias para completar todo o seu ciclo, do ovo até a fase adulta. E ele pode ficar resistente à falta de água por até 1 ano. Né? Tem estudos que apontam que ele fica por mais tempo, mas assim, até 1 ano ele fica viável no ambiente. Então, se ele está sem água e vem a chuva, e depois um período de sol, é justamente esse período que a gente tem o maior problema para ter esse vigilância. Muito bem. Hélida, eu agora faço uma pergunta e eu digo trazendo você como cidadã, não somente como técnica, mas como cidadã, nesse assunto que é tão sério, o combate é por todo mundo. Porque os municípios realizam campanhas de orientação à população, tentam chegar com o trabalho porta a porta, orientando sobre a chegada dos agentes de endemias. Tem também a parte de controle urbano, que a Prefeitura, aliada com a Secretaria de Saúde, tenta fazer um controle, porque a comunicação interna é muito mais fácil, mas quando o assunto ele não compete à responsabilidade da Prefeitura para resolver, a exemplo de saneamento, aí a coisa fica mais difícil, né? É verdade. O saneamento básico acho que é um problema de todos os municípios, de quase todos. E aí, essa falta de saneamento, com acúmulo de água, com o desabastecimento, é um conjunto de fatores que pode favorecer a proliferação do mosquito. Muito bem, então tá a orientação aí para a população, a gente convidando Hélida Vanessa, que é coordenadora de controle vetorial de saúde do Recife.